Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo nesse nosso encontro que está sendo maravilhoso. Seja muito bem-vindo à sua nova versão. Seja muito bem-vindo a um dia encantador, que agora que essa informação estiver chegando em você, esteja com a tua mente aberta, o ouvido seletivo e um coração ensinável. Para quê? Para que você possa escutar o que a gente vai ler e estudar desse livro 50 Leis para Ser a Paz no Caos, com 2 leis bônus. A gente vai ler agora o capítulo 15 desse livro, que a gente está fazendo uma sequência inteligente, estratégica e totalmente transformadora. Então hoje a gente vai ler a lei 15. Vire um fantasma por um período. O que é isso, Gustavo? Como assim? Agora você vai entender porque a gente sempre lê a lei com as estruturas, por que a lei foi escrita, personagens famosos da vida que praticam essa lei, como colocá-la em prática e os benefícios que ela vai trazer para você. Então agora eu vou começar a leitura dessa 15ª lei, vire um fantasma por um período. E você vai entender isso. E com certeza, com muita facilidade, você vai ter a possibilidade de colocar isso no teu dia a dia e ter resultados positivos. Essa é a maior intenção desse livro. Para quê? Para que você possa realmente ter uma escolha interna de ficar em paz em qualquer situação que você esteja vivendo. Então, vire um fantasma por um período. Fale menos, ouça mais. Esteja presente no essencial, ausente no superficial. O respeito não vem do barulho que você faz, mas do impacto que você deixa. Por que essa lei existe? Na era da superexposição, ser discreto é um poder subestimado. Pessoas que aparecem o tempo todo, comentam a respeito de tudo e buscam constantemente reconhecimento, acabam se tornando previsíveis e muitas vezes pouco respeitadas. Por outro lado, aqueles que estrategicamente desaparecem em momentos de reflexão, aprendizado e crescimento pessoal retornam com mais conteúdo, visão e impacto. A filosofia estoica nos ensina a controlar o que está ao nosso alcance, nossa sabedoria, escolhas e atitudes, e ignorar o que está fora do nosso controle, a percepção alheia, a opinião pública. Assim, aprender a ser um fantasma, manter-se discreto, atento e deliberado, transforma você em alguém menos previsível e mais respeitado. Sua presença passa a ser uma escolha valiosa e não uma constante que se torna banal. O que está por trás disso? O valor do silêncio e da ausência. O silêncio não é vazio. É onde nascem grandes ideias e compreensões. Sumir estrategicamente dá espaço para observar, refletir e voltar com algo novo a oferecer. Percepção não é realidade. Como disse o Epiteto, o filósofo estoico, não são os eventos que nos perturbam, mas sim como os interpretamos. Aparências enganam, e viver em função da percepção externa afasta você da verdade. Quando você vira um fantasma, começa a enxergar além das superfícies. A força da curiosidade e do mistério. Pessoas misteriosas atraem atenção naturalmente. Quando você fala menos e aparece menos, o que você faz passa a gerar mais impacto. Sua ausência estrategicamente planejada aumenta a sua presença real. Aprender com o erro dos outros. Como os estoicos ensinavam, a sabedoria vem de observar o mundo com atenção, estar mais interessado em aprender com as falhas alheias do que em exibir o que sabe. É uma forma de crescer continuamente, sem precisar buscar validação constante. Exemplos reais e inspiradores. Leonardo da Vinci, o mestre da discrição. Da Vinci muitas vezes se retirava da vida pública para explorar novas técnicas, estudar o funcionamento do corpo humano e desenvolver invenções. Sua ausência permitiu que ele retomasse sempre com algo inovador, mantendo um ar de mistério e uma reputação de gênio. Bruce Lee, fale menos e mostre mais.
Bruce Lee acreditava que um verdadeiro mestre não precisava se exibir ou se explicar. Ele preferia demonstrar suas habilidades quando necessário, mas passava muito tempo em treinos silenciosos aprendendo e aperfeiçoando-se. Isso o tornou uma lenda. Miyamoto Musashi, o caminho da estratégia. O lendário espadachim chinês sumia por longos períodos dedicando ao estudo da estratégia, meditação e pintura. Quando voltava, trazia não apenas a habilidade marcial, mas também uma profundidade de pensamento que o tornava um adversário inigualável e uma figura de respeito. Como colocar essa lei em prática no teu dia a dia? Crie períodos estratégicos de silêncio. Reserve momentos para sumir das redes sociais. Evitar reuniões desnecessárias e focar em estudos, reflexão ou novos projetos. Isso não só melhora a sua percepção sobre o que realmente importa, como também reforça a sua presença quando você decide aparecer. Fale menos, ouça mais. Sempre que sentir a tentação de provar algo para os outros, lembre-se, você não precisa. Escutar mais do que falar permite que você entenda melhor as situações e tome decisões mais sábias. Estude os grandes mestres da história. Leia sobre grandes figuras que usam o silêncio e a estratégia de desaparecer para fortalecer, como Sun Tzu, que defendia a arte da guerra como uma questão de preparação mental e não de exibição. Pratique a observação consciente. Em vez de reagir rapidamente aos eventos ao seu redor, pause, observe e reflita. Pergunte-se: o que eu estou realmente aprendendo aqui? Como posso aplicar isso de forma a crescer em silêncio? Benefícios claros dessa lei. Respeito verdadeiro. As pessoas passam a ouvir você mais atentamente porque não está sempre falando. Maior aprendizado quando você prioriza aprender com o erro dos outros, sua curva de aprendizado acelera. Mais tempo e energia. Sumir estrategicamente reduz o desgaste causado por interações superficiais e dá espaço para melhorar o que realmente importa. Conexões ficam mais genuínas. Quando você aparece é por um propósito, o que fortalece a qualidade dos relacionamentos, em vez de diminuí-los. Mensagem final. Quando você se torna um fantasma estratégico, começa a guiar a sua vida com sabedoria. Fala menos e aprende mais, aparece menos e impacta mais. O respeito vem do ruído, não vem do ruído, mas da substância. Ao sumir estrategicamente, você não se afasta da vida, você retorna para ela mais preparado, mais consciente, mais forte. Em vez de correr atrás da atenção, você se torna a pessoa cuja presença é desejada. Afinal, quem não quer entender o mistério de que o fantasma faz? Em uma pequena vila, o velho pescador era conhecido por sua habilidade em prever as tempestades do mar. Ninguém sabia como ele fazia isso. Ele não tinha um barômetro, nem lia os céus para os outros pescadores, como os outros pescadores. Durante as tempestades, ele sempre desaparecia. Os habitantes perguntavam, mas o velho apenas sorria e dizia, eu apenas escuto. Por anos, as pessoas passaram tentaram descobrir o seu segredo. Quando o velho morreu, sua casa foi aberta, não havia equipamentos sofisticados, nenhum diário, apenas um pequeno altar e um caderno com anotações sobre os sons dos ventos e da água. Ele não falava muito, ele não se exibia, mas ao escutar o que o mundo dizia, dominou o tempo. Sua ausência nos momentos certos foi o que o tornou tão lendário. Como o velho pescador, seja alguém que sabe quando falar e quando escutar. Vire um fantasma nos momentos em que o silêncio fala mais alto que as palavras. O mundo lembrará de quem você é e não do quanto você fala. E aqui a gente fecha a Lei 15 e agora a gente chega no momento de aprofundar os nossos estudos, aonde a gente complementa essa leitura da lei que acabou de ser lida com outros elementos chaves aí para a gente poder sair daqui diferente, né? Transformar a nossa vida. E presta atenção, você só escutar é um dado. Se você escutar e processar, já se torna uma informação, que estou informando a ação. Você escutar
Para você sair e agir, você já começa a ir conectar com a transformação. Presta atenção no teu compromisso com a pessoa mais importante do mundo mesmo, que é você. Você precisa estar apto a fazer coisas que você não fez antes. Então, só de você caminhar nessa jornada da leitura do livro e no estudo aprofundado de cada uma das leis, você já está fazendo coisas que você nunca fez. Você vai poder refletir. Eu não estou falando que as coisas que eu estou fazendo aqui e compartilhando sejam a verdade absoluta. Não é sobre isso. É sobre você analisar, filtrar, estudar e ver e começar a colocar isso em prática de uma forma muito melhor para você. Então eu quero que você entenda de uma forma bem interessante e sustentável que você tem tudo o que precisa na sua disposição e principalmente nas suas ações. Então, a gente vai começar a entender um pouquinho mais e aprofundar sobre essa virar um fantasma, né? Se virar um fantasma é um momento de resguardo, só isso. É um momento estratégico para a disposição. A gente está num mundo tão ridículo que a gente acaba ficando desvalorizado, porque a gente fala, as pessoas nos escutam, a gente quer aparecer mais e prestar menos atenção. Então, o sumir nessa forma estratégica não é uma fuga. O sumir dessa forma é uma estratégia de muito poder. Fantasma é alguém que não está acessível, mas está consciente. E você começa a entender um período em que você escolheu não estar acessível. Você é um período em que você sai desse barulho que está o mundo ao redor e você mesmo nesse seu próprio barulho interno e você faz uma pausa. Você não abandona os projetos, você só faz uma pausa. É um recolhimento, não é um isolamento emocional. É um fechamento de um ciclo, não é desistência. Isso daí é para você revigorar as tuas forças. Então você some e vai para dentro de si e não no barulho do mundo. E quando você começa a entender isso, isso também traz ganhos e benefícios fortes até para o teu cérebro. O seu cérebro recalibra, ele começa a prestar atenção mais nos estímulos que a gente tem. Para quê? Para que você possa ser muito mais coerente, muito mais criativo na sua conexão emocional com as coisas, né? Então você vai começar a ficar cada vez mais isolado, não vai levar as coisas pro pessoal. Por isso que a gente vem fazendo uma construção das leis, né, que é de extrema importância. Para quê? Para que você possa trazer um novo caminho neural no teu cérebro e você ter os benefícios. E quando você tem essa tranquilidade de se afastar, de permitir se tornar um fantasma, a tua ansiedade diminui. Você começa a ser mais dono de si, você começa a tomar decisões mais inteligentes, autoconsciência aumentada e padrões que se realinham. Isso que é muito bacana. Então o silêncio faz o seu cérebro voltar para o modo do sábio, do mestre. Pode prestar atenção na história, você olha os arquétipos, né, os modelos, aquelas coisas todas. Toda vez que você vai ver um Senhor dos Anéis, você vai ver qualquer outra coisa, ela sempre o cara que é o top de todos é um sábiozão, né? Ele fala pouco e fala estratégico. Já aquelas coisas que são ruidosas, do mar, não sei o que, você vê que faz mais barulhento, é chato, é não sei o que. Quem é você nesse momento? Se permita virar um fantasma. Se permita ser mais silencioso, né? Então a sabedoria milenar mostra que muitos dos grandes, eles tiveram um período onde eles se recolheram, onde eles viraram um fantasma. Então Moisés desaparece no deserto, ele fica lá. Jesus se retira para lugares, sempre ele ia, ou ele ficou nos 40 dias no deserto, mas ele sempre ia para o morro para orar. Ele fazia momentos de decisões onde ele se colocava em lugares onde ele ficava em silêncio, que é quando a gente escuta. E você pega todas essas tradições, você sabe que meditar, orar é o que te conecta e te reduz o ruído externo e aumenta a voz interna, né? Então esse lance de você virar um fantasma é mais... E você pode virar fantasmas em períodos do teu dia. Para quê? Para que você possa se ajustar internamente e se tornar cada vez mais interessante externamente, né? Então, a gente tem 4 tipos de uma forma inteligente de você desaparecer. Pega papel e caneta agora e anote esses 4 tipos de oportunidades de você desaparecer de uma forma inteligente, de uma forma simples e de uma forma que vai trazer bastante benefício para você.
E lembra, sumir não é igual para todo mundo. É teu, é individualizado. Você vai achar a melhor forma para você colocar isso em prática, né? Então, desaparecimento mental. Como assim, Gustavo? É você ficar longe de notícias tóxicas, de opiniões, de estímulos, de comparação, de excesso de informação. A gente hoje está tudo, você já fala, poxa, o que eu tenho que saber vai vir até mim. Eu sou seletivo. Então eu faço um desaparecimento mental, eu não fico falando que todo mundo fala, eu não vejo essas besteiras que todo mundo vê, entendeu? Eu faço a escolha de ser um fantasma com relação a isso. E isso não me torna uma pessoa desinformada, isso me torna uma pessoa seletiva, e aquilo que eu preciso saber, eu vou saber. E aquilo que vai gerar tensão em você não gera em mim, tá? Você faz também, o segundo ato é um desaparecimento emocional. Para de absorver expectativas, a gente já falou, a expectativa é a mãe da frustração. Para de colocar expectativa, fala, você está fazendo o teu melhor agora? Então some para dentro de você. E você vai ver os resultados acontecerem. Aí um desaparecimento social, né? Isso daí é muito libertador também. O desaparecimento social é o seguinte, reduz a tua presença onde você estava muito presente, porque vai se tornar, toda vez que você aparece, nossa, você estava sumido, né? Porque as pessoas te notam quando você é uma pessoa realmente que agrega valor, que faz falta, né? Então a presença não é para punir ninguém, é só para você recuperar um pouquinho mais de energia, você estar bem com a pessoa mais importante que tem na Terra, que é você com você mesmo. Só que você nunca dá atenção para você, porque você sempre tem que estar envolvido com os outros. Você sempre tem que estar com alguém em casa. Pô, para! Resgata a tua verdadeira essência, seja uma pessoa genuína, verdadeira, apaixonada por si mesmo. E por último, os 4 pilares que eu falei para vocês sobre o desaparecimento, desaparecimento digital. Então para de ficar rodando o feed, de ver conteúdos irrelevantes, notificação, qualquer coisa, o celular vibrou, você já está olhando. Então você sai um pouquinho dessa atmosfera, coloca no modo avião seu telefone por 30 minutos, entendeu? Começa a exercitar esse detox. Entendeu? Você vai ver, você vai virar um fantasma, você vai ver o quanto de benefício você vai ter. E a gente começa a trabalhar uma técnica das 72 horas. Anote isso também, muitos CEOs, líderes, atletas, monges praticam o método de 72 horas. O que é isso? É um períodozinho que você escolhe. O que são 72 horas? Não são 3 dias? São 3 dias. 72 horas, 24, 48, 72. Então você pega por 3 dias, de repente faz até um final de semana, que é muito mais fácil, pega sexta, sábado, domingo, e você começa ali, ó, pum, zera a rede social, sexta, sábado, domingo. Zera discussões inúteis, sexta, sábado, domingo. Zera reclamações, zera disponibilidade emocional para você ficar conectado com o caos alheio. Zera o contato, tenha um mínimo de contato com as pessoas. E faça uma escrita reflexiva sempre, todo dia, como foi aquele teu dia, o que você observou que você não observava antes. Você começa a construir uma nova versão de si mesmo e faz uma respiração consciente nesses dias. Durante o dia, coloca um incenso, um aromatizador, sons que são de alta frequência, como o som barroco, o som clássico. Experimente. Faça um retiro você com você mesmo, seja um fantasma por 3 dias e depois você me conta como será a tua vida. E eu sei, dependendo do ambiente que você está, você não consegue, mas isso você já faz uma restrição, uma diminuição de tudo isso nesses 3 dias. Daí quando você ficar bom, sendo sexta, sábado, domingo, aí você faz uma segunda, terça e quarta. Aí você começa a levar para outros momentos, você vai ter muito mais consciência e você vai ser dono de si mesmo. Por isso que você está terceirizando a tua alegria, a tua felicidade e resultados, esperando alguma coisa para ser feliz. Isso não vai acontecer nunca. Para você ser a paz no caos, você precisa entender quem é você. E quando você pratica esse ato de ser um fantasma, você vai ficar cada vez mais poderoso. E como a gente tem que saber a hora de virar um fantasma? Eu vou contar para você. Você tem que saber, você tem que analisar se 3 ou mais itens foram verdade disso que eu vou listar para você, é hora de você sumir por um período. Se você falar sim para 3 ou mais itens que
que eu vou citar aqui agora, é o momento seu de virar um fantasma. Então, se você está reagindo demais, primeiro, se o pessoal já sai, você está reagindo demais. Sua energia cai só de conversar com as outras pessoas. 2. Sua criatividade sumiu. 3. Sua mente está barulhenta. 4. Suas emoções estão desorganizadas. 5. Você está se perdendo de si mesmo. 6. Você está confundindo cansaço com tristeza. 7. Se você respondeu sim para 3 dessas 7, é a hora de você virar um fantasma. Suma, não por orgulho, mas suma por uma sobrevivência espiritual. Dá seu tempo para você. E o retorno, quando você retorna, você volta muito maior. O sumiço é temporário, a evolução sempre vai ser permanente. Quando você ressurge desse teu período de isolamento, você volta com clareza, você volta com propósito, você volta com relacionamentos mais alinhados, você acaba encontrando os limites que você sabe para onde você deve ir, o que você deve fazer, uma autoestima reconstruída, uma fé solidificada. E quando você começa a ter esse tipo de postura, você vai ver a tua produtividade vai explodir. Então experimente fazer isso. Quem aprende a desaparecer por um período nunca mais volta a ser igual. Então eu faço essas técnicas já faz algum tempo e é uma delícia, você só se fortalece. Mas lembre-se, nesses períodos, conversa com você como se fosse a pessoa mais importante do planeta Terra que estivesse diante de você. Às vezes a gente sempre conversa com os clientes, com as pessoas que a gente quer agradar de uma forma legal. Ah, poxa, nossa, deu errado. Ai, tudo bem, você sabe o que você vai esperar. Se fosse você, você estaria falando, não, que merda, o que você fez, que não sei o que. Presta atenção, a maior dica para você transformar a si mesmo é o tom da voz que você usa com você aí dentro. Você conversa com você como se você conversasse com o seu principal cliente, trata a si mesmo como você trata as pessoas que você tem mais interesses. Quando você faz esse ajuste fino aí dentro de você, e nesses períodos que você escolher sumir como um fantasma, mas cuidando de si mesmo e gerenciando essa forma como você fala internamente, você vai ver a tua vida mudar significativamente. Espero que você tenha gostado desse conteúdo que a gente trouxe até aqui e que você esteja preparado para o extraordinário, que é extraordinário. O que você faz ordinariamente, o que você faz todo santo dia, você já sabe para onde você foi e para onde você chegou. Mas quando você faz algo extraordinário, você começa a mudar. Por isso que você está aqui se aprofundando nas leis, estudando, colocando elas em prática. Quando você coloca isso em prática, você vai ver a tua vida transformar significativamente. Então, parabéns por você investir em você e siga bem essa jornada. E a gente se vê na próxima lei.